Olá, eu sou Ícaro Silva, sou graduando em Biblioteconomia e também em Letras Português através da UES, né? Então, seja bem-vindo a mais um podcast sobre educação e tecnologia. Hoje vamos mergulhar em dois temas que estão transformando a forma de ensinar e aprender, que seria a educação à distância e o papel da inteligência artificial na mediação pedagógica e na escrita criativa, né? O que essas mudanças significam para os professores e estudantes, né? E como elas se conectam, né? Nos conectam com o futuro, né? Como a gente pode prever, ou pelo menos ter uma noção do que será a educação futuramente, né? Então a gente vai trazer uma reflexão, né, sobre esses dois temas, né, com essas questões, né? E para começar, o que são TICs? Né? Para entender a educação à distância, precisamos falar primeiro das TICs, ou, né, em outras palavras, TDICs, que seria tecnologias digitais da informação e comunicação, né? Essas tecnologias são muito mais do que simples ferramentas, né? Elas transformam a forma como a gente aprende, ensina e se relacionam uns com os outros, né? Com elas a gente passa a viver em rede, né, em tempo real, conectados de diferentes lugares, né? A gente pode ter como exemplo as redes sociais, né? Então, na EAD, as TICs são a base que possibilita a autonomia, a interação e a construção colaborativa do conhecimento, né? É interessante a autonomia, a interação e a construção colaborativa do conhecimento, né? Então, a gente vai ter essa autonomia da gente determinar o nosso horário de estudo, né? Através do ensino à distância, essa interação, apesar de ser à distância, a gente tem uma interação com os outros alunos, né? Com o professor, com o conteúdo entre si, né? E a partir dessa interação a gente vai gerar um conhecimento, né? Essa troca de saberes vai gerar um conhecimento tanto para quem leva o conhecimento e traz o conhecimento, né? Da plataforma, né? Então, o histórico da EAD, a educação à distância, ela não nasceu com a internet, né? Ela começou com a rádio, a televisão, a correspondência e até videoaulas. Mas havia um limite, né? A comunicação era de via única, né? Então, com a chegada da internet, isso deu uma reviravolta, né? Surgiram os ambientes virtuais de aprendizagem, né, que permitem tanto a comunicação síncrona, que em tempo real, como os chats, a videoconferência, quanto a comunicação assíncrona, como os fóruns e os e-mails, assim como a distância deixou de ser essa barreira, né? Dando espaço a uma educação interativa, colaborativa e mais inclusiva. Isto é, quando se trata de uma educação inclusiva, né, aquela pessoa que eu costumo citar, eu que cresci no interior, né, a gente observa muito aquelas pessoas que moram mais distantes, né, nos distritos, que não moram na sede da cidade, na capital. Então, essa pessoa que mora no interior, que tem acesso à internet, que tem através de um celular ou um computador, ela pode fazer um ensino à distância, um ensino EAD, né? Então, aqui alguns exemplos que a gente usa, né? Como menciono aqui, que o ensino começou com a rádio, a televisão, a correspondência, né? Então, primeiramente surgiu a rádio. A gente passava a se informar através da rádio, né? Se informar e se formar através da rádio, né? É interessante que pela manhã, lembro bem que pela manhã a minha mãe, ela ligava o rádio, né? Para dar as notícias, né? E tem até hoje, se a gente observar, tem algumas rádios que eles dão espaço para alguns professores para falar sobre a língua portuguesa, sobre alguma reflexão, alguma crônica, como a gente vê nos jornais escritos. E não só escritos, tem as colunas em que as pessoas podem ter esse espaço para escrever uma crônica, uma reflexão sobre a atualidade, né? Aí, com o surgimento da internet, né, as coisas mudaram, né? No caso seria o radialista e o ouvinte, o radialista sempre informando sem que o ouvinte pudesse dar uma devolutiva diante daquela informação.
Agora, através da internet, né, isso virou uma via de mão dupla, né? O radialista tanto pode informar sobre alguma situação, e o ouvinte, naquele exato momento, ele pode fazer uma ligação, mandar uma mensagem através da internet, através do WhatsApp, né? Então isso aí vira uma via de mão dupla. Os e-mails, os ambientes virtuais, eles facilitam muito essa questão, né? Os fóruns em que a gente é lançado uma questão para o aluno responder, e outros alunos, né, comentam a resposta de um determinado aluno, e isso vira uma sintonia, né, uma interação virtual que é ao mesmo tempo presente e ao mesmo tempo à distância, né? Então, em relação às políticas públicas de EAD, no Brasil a educação à distância ganhou força como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que isso foi em 96, né? Que reconheceu e incentivou esta modalidade. Já em 2005, o decreto 5.622 regulamentou a EAD e, no mesmo tempo, nasceu o sistema da Universidade Aberta no Brasil, que no caso a UAB, né? A UAB foi essencial para expandir e interiorizar o ensino superior, levando cursos para distantes regiões por meio de polos de apoio presencial. Depois, em 2007, os referenciais de qualidade ajudaram a garantir que os cursos à distância tivessem bons padrões acadêmicos, né? Ou seja, a EAD é resultado de tecnologia, mas também de políticas públicas que democratizaram o acesso, né, ao ensino superior. Então a gente observa muito, eu tenho conhecidos de que se formaram através da UAB, né, porque a internet e essa política de informação facilitou muito essa conexão, né, entre professor e aluno e com o conteúdo, né. Sobre o contexto da inteligência artificial na educação, mais recentemente um novo elemento entrou em cena: a inteligência artificial. Ferramentas como o ChatGPT têm sido usados como apoio no ensino, na pesquisa e na atividade dos alunos. Um exemplo foi o webinário realizado em 2023 com os professores, né, da Universidade da Madeira e do FMA, que discutiu como a IA pode ser integrada de forma crítica à prática pedagógica. E a ideia central foi clara: a inteligência artificial não substitui professores, ela amplia as possibilidades da mediação e aprendizagem, né? Então, sobre o debate sobre a IA, o encontro destacou 5 principais pontos, que seria, o primeiro seria os fundamentos da IA e os seus impactos. 2 seria a engenharia do prompt, ou seja, como formular perguntas e comandos para potencializar o uso pedagógico da IA. O terceiro ponto foi sobre o papel do educador, que continua sendo central mesmo em tempos digitais. O quarto ponto tratou da escrita criativa com a IA, explorando como prompts, como eles podem gerar narrativas, análises e até vídeos interativos. E por fim, o tema da ética, né? Como usar a IA de forma crítica, responsável e reflexiva. Por fim, as discussões mostraram que a IA pode ser um complemento pedagógico, estimulando a criatividade, ajudando na mediação e desenvolvimento do pensamento crítico, mas há condições. Os professores precisam de formação contínua e os alunos devem ser incentivados a se tornarem produtores de conhecimento e não apenas de consumidores. No centro de tudo, permanece a criatividade humana, que garante a inovação, autoria e sentido no processo criativo, né? Então, alguns conceitos, né? O conceito de TICs, que seria tecnologias digitais da informação e comunicação, que são ferramentas contemporâneas que transformam as formas de aprender, ensinar e relacionar, né? Então,
Algumas características, elas criam redes complexas de significados, permitem interações em tempo real, representam a criatividade, inovação e transformação social, né? Deixa eu ver aqui. Por fim, em resumo, as TICs trouxeram as ferramentas e a EAD evoluiu de meios analógicos para ambientes virtuais e as políticas públicas passaram a consolidar pela modalidade, né? Agora a IA surge como um novo capítulo capaz de apoiar a mediação pedagógica e a criação, mas sempre com foco no humano e no ético. E você, como enxerga a educação no futuro? Mais conectada, mais criativa ou mais inteligente artificialmente? Então, esse foi o episódio sobre a inteligência artificial, EAD e as TICs, trazendo uma reflexão aí pra gente, né, como está sendo o mundo de hoje e como será ele futuramente com o uso da inteligência artificial. Que essas reflexões fiquem para a gente pensar mais sobre o futuro que a gente quer para a humanidade. Então, até a próxima.